Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao canal Sistema de Ensino Monte Carlo. Esse canal é feito para você, estudante do ensino público. Hoje mais uma aula para o nosso módulo de História, onde estamos trabalhando o período napoleônico, né? E hoje nós vamos falar sobre o império que Napoleão ele instituiu durante o seu governo. Então, de que forma Napoleão ele consolidou o poder? Ele enfrentou a oposição das monarquias, dos monarquistas, né, ligados à família de Luís XVI. Esse Luís XVI que foi guilhotinado durante a Revolução Francesa. Então a família dele tentava retornar ao poder. E para assegurar o seu poder, Napoleão ele convocou um plebiscito em agosto de 1802 e tornou-se cônsul vitalício. 2 anos depois, em nova votação, ele foi aclamado imperador dos franceses, sendo coroado no dia 2 de dezembro daquele ano. Nas relações externas, o Império Napoleônico foi marcado por intensos conflitos, a reestruturação política e militar e a recuperação financeira da França preocupavam alguns países europeus, e em 1803, Inglaterra, Áustria, Prússia e Rússia uniram-se em coligação e declararam guerra à França. E iniciava-se assim um novo período de confrontos. Né? A coroação de Napoleão ela tem um ato muito simbólico e expressivo, e foi representado nesse quadro, né? E também diários escritos pelos contemporâneos, as pessoas que foram testemunhas, né, dessa cena, onde dizem que Napoleão ele pegou a coroa, a qual o Papa iria coroá-lo, e então Napoleão toma essa coroa e se auto-coroa, faz sua autocoroação. Né? Então, com esse ato, Napoleão ele diz que, de forma simbólica, que ele está superior até mesmo à autoridade religiosa, sendo que a Igreja Católica ela já tinha perdido muito de sua participação política, mas ainda era uma instituição bastante influente. Tá? Além de temer o expansionismo territorial francês, a maior parte desses países, né, da Europa receavam que os ideais iluministas da Revolução Francesa se espalhassem por toda a Europa. Isso porque a luta contra o despotismo e o poder absoluto mobilizava intelectuais e setores da classe média de quase todas as regiões da Europa, que, por sua vez, viam na França um poderoso aliado. A reação inglesa à França, por sua vez, ela tinha outro motivo. A Inglaterra ela vivia sob uma monarquia constitucional desde o final do século XVII, e os princípios iluministas não a abalavam. No entanto, a guerra contra a França era uma oportunidade de atingir economicamente seu principal rival na disputa pelos mercados europeus e ultramarinos. E mais do que conquistas territoriais, os ingleses desejavam expandir o seu mercado consumidor, já que a Inglaterra era um país industrializado que fazia seus produtos em série e ela precisava de mercado consumidor. Então, essa ideia absolutista ela já não fazia mais sentido para a Inglaterra, mas mesmo assim ela fomentou os países absolutistas contra a França. E durante as batalhas no continente europeu, o exército francês parecia imbatível. A maior dificuldade de Napoleão, porém, era atingir a Inglaterra, essa Inglaterra que era isolada pelo mar e protegida pela mais poderosa frota marítima do mundo. As embarcações francesas foram derrotadas pelos ingleses na Batalha de Trafalgar, e essa batalha ela ocorreu no litoral da Espanha. E o imperador francês, né, no caso Napoleão, ele voltou-se então para a Europa Central, atacou e derrotou a Prússia que posteriormente vai se transformar na Alemanha, ampliou seu domínio sobre a Península Itálica e isolou a Áustria. Após derrotar as tropas russas e austríacos na Batalha de Austerlitz em 1805,
Napoleão reuniu 16 estados do antigo Sacro Império Romano Germânico na Confederação de Reno. Observe que Napoleão ele consegue unificar quase toda a Europa para a França, né? Quase toda a Europa agora ela tinha influência francesa em suas decisões políticas e econômicas. Em 1806, convencido de que a única forma de derrotar a Inglaterra e dar continuidade à expansão política e militar seria minar a economia inglesa. Então, nesse objetivo, Napoleão decretou o bloqueio continental e esse decreto ele dizia que os países da Europa ficavam proibidos de comercializar com os ingleses. E aqueles que descumprissem esse tratado teriam seu território invadido. A Inglaterra, em resposta, passou a dificultar ainda mais o contato entre os países europeus e suas colônias ultramarinas. Claro que toda ação ela gera uma reação, então, se ela não poderia mais comercializar com seus vizinhos europeus, então ninguém mais do território europeu poderia passar em segurança pelo Atlântico rumo às suas colônias na América. As guerras desgastaram o exército francês. Além disso, vários países da Europa dependiam do comércio com a Inglaterra e, por isso, rejeitaram o bloqueio continental. Portugal foi um exemplo desse episódio, porque Portugal era aliado da Inglaterra. Portugal desrespeitou o decreto e foi invadido pela França em novembro de 1807, forçando a família real a se transferir para o Brasil. Mas isso, nós ainda vamos falar sobre isso em uma outra aula, tá? Para explicar quais as consequências que a fuga da família real projetou no Brasil colonial. Tudo isso provocado pelo bloqueio continental oferecido, imposto pela França, e a sua posterior invasão por conta da desobediência de Portugal a esse tratado. No final de 1811, a Rússia também rompeu o bloqueio e no verão de 1812 teve seu território invadido por Napoleão. Os franceses, a princípio, avançaram sem resistência, porém no caminho encontraram os pastos, as casas e as plantações destruídas, o que dificultou o abastecimento das tropas, e em setembro os franceses conseguiram chegar a Moscou, mas encontraram a cidade incendiada. A estratégia da Rússia era simples: fugir para o interior, né, do seu país, mas deixando um rastro de destruição, porque isso ia minar os suprimentos e o exército de Napoleão não teria como se abastecer. E o desastre com isso foi total. Essa estratégia ela foi muito suficiente no propósito que a Rússia queria, que era vencer os franceses. Porque sem suprimentos, castigados pelo frio e com o exército russo na retaguarda, os franceses foram aniquilados. Após o fracasso da campanha na Rússia, Napoleão perdeu apoio político dentro da França. A imagem de estabilidade que havia sido tão importante na consolidação da liderança começava a se desfazer. Para agravar a situação, em março de 1814, Paris foi invadida por uma coligação formada por Áustria, Prússia e Rússia. E diante dessa situação, o imperador abdicou e exilou-se na ilha de Alba, no mar Mediterrâneo, onde permaneceu por 300 dias, quase um ano exilado. Com Napoleão no exílio, o governo francês foi assumido por Luís XVIII, da dinastia Bourbon, e pela dinastia Bourbon de seu irmão Luís XVI. Tá? Que esse mesmo Luís XVI havia sido guilhotinado durante a Revolução Francesa e a maioria da população considerou o ato uma imposição dos países vencedores e um retrocesso em relação às conquistas obtidas durante a Revolução Francesa. Qual o problema desse episódio em si? A questão é que aqueles que haviam trazido Napoleão para o poder foram os mesmos que tiraram ele do poder e o obrigaram a se exilar, tá? Já que a estratégia de Napoleão ela não estava mais dando certo e os formadores de opinião da política e da economia do país
eram economistas, eram pessoas do comércio que visavam a arrecadação, visavam o lucro, visavam a saúde, né, dos seus empreendimentos. Então, entenderam que trazer Luís XVIII da dinastia Bourbon seria bom para os seus negócios, mas em compensação desagradou a população. Desagradar a população para eles era um mero detalhe. O que eles estavam interessados mesmo era manter a economia ativa. E na ilha de Alba, Napoleão recebia notícias da insatisfação dos franceses com a monarquia, e assim ele fugiu do exílio e retornou a Paris. Isso em 1815. Chegando em Paris, ele foi aclamado pela população e pelas tropas e retomou o poder. Porém, seu governo durou apenas 100 dias, porque em junho daquele mesmo ano, Rússia, Áustria, Prússia e Inglaterra uniram-se novamente e derrotaram Napoleão na Batalha de Waterloo, na Bélgica. Tá? Se por um lado Napoleão ele não tinha mais apoio político, apoio da elite econômica, mas ele ainda era um líder popular, querido pelos habitantes do seu país, querido pelo seu próprio exército, mas ele não tinha mais como se manter no poder, porque os formadores de opinião da política eles não queriam mais. Napoleão fez planos de fugir para a América, mas foi detido pelos ingleses e encaminhado para a ilha de Santa Helena, no meio do Oceano Atlântico, e ele ficou sob forte vigilância da Inglaterra. E lá ele permaneceu até a sua morte, em 5 de maio de 1821. Eu peguei até uma imagem do forte onde Napoleão ficou preso, na ilha de Santa Helena, e observe que é um forte construído no alto de uma montanha. Né? Isso aí para dificultar ao máximo a sua fuga. E chegamos ao Congresso de Viena. Esse congresso ele ocorreu entre setembro de 1814 e junho de 1815, onde alguns estados europeus liderados por Áustria, Prússia, Inglaterra e Rússia uniram-se no congresso, nesse congresso que ele foi realizado na cidade de Viena, na Áustria, e o objetivo era fazer a Europa retornar às configurações anteriores a 1789. 1789, início da Revolução Francesa. Em Viena, os representantes da Áustria, da Prússia e da Rússia criaram a Santa Aliança, e essa Santa Aliança era um pacto militar que assegurava às nações participantes o direito de intervir em países para reconduzir ao poder governantes destituídos por revoluções liberais. Então, onde houvesse uma manifestação popular, esses países eles poderiam intervir para manter a ordem e a política operante naquele país, naquela região. Só que o objetivo, portanto, era debelar qualquer movimento revolucionário no continente europeu como um todo, e surgiu uma nova Europa no Congresso de Viena. E essa nova Europa procurava reafirmar os valores do antigo regime. Os franceses, por consequência, perderam seus territórios conquistados durante a Guerra Napoleônica e viram Luís XVIII ser conduzido ao poder. O Congresso de Viena, entretanto, ele mostrou-se incapaz de evitar a eclosão de movimentos liberais e nacionalistas na Europa e nas colônias americanas. E a Revolução Francesa, junto com os ideais iluministas e a era napoleônica, liberaram forças que já não podiam ser contidas. A população agora entendia o sentido de liberdade e não aceitariam mais viver submissa a um governo autoritário e um governo que não olhava para o bem social. Turma, essa foi nossa videoaula de hoje. Espero que tenha sido rica e instrutiva para todos vocês. Não esquece de deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, torne-se inscrito. Faz isso, porque é dessa forma que você ajuda o canal, é dessa forma que você me motiva. E é dessa forma que eu continuo aqui colocando vídeo com o objetivo de te ajudar nos seus estudos, nas suas pesquisas e dinamizar o ensino público. Fiquem todos bem e até uma próxima.